Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje vamos conversar a respeito do andamento da reforma trabalhista que está tramitando no Congresso e logo na sequência vamos conhecer mais sobre as clínicas de odontologia do Unifeso. Não saia daí, é um minutinho só. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje estamos recebendo a professora Ana Torres, professora do curso de Direito do Unifeso e também supervisora do Núcleo de Prática Jurídica. Seja muito bem-vinda, professora Ana. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Professora, na sua opinião, essa proposta de reforma trabalhista que vem tramitando no Congresso, ela atende realmente às especificidades que envolvem a melhoria, a modernização da consolidação das leis do trabalho, na relação patrão-empregado? Michele, independentemente, né, das ideologias, porque sempre que se fala na reforma, né, porque você é dessa ou daquela partidária, daquele, enfim, de qualquer ideologia, na verdade, a reforma ela não atende porque faltou nela, né, o debate necessário. E, além disso, quando você observa, né, que eles estão fazendo uma reforma sob a desculpa, né, de que estamos alterando uma legislação que já não atende mais porque ela é muito antiga, ela é de 1943, se você for examinar o projeto de reforma, ele faz 200 alterações, ou seja, são 200 artigos que serão introduzidos na CLT, quando a pretensão deles, que é a modernização, porque a CLT é de 43, na verdade, ele só toca na reforma 7 artigos que serão parcialmente, não serão nem totalmente reformulados, e a CLT mesmo de 43, ela só tem, daquela época, né, em vigor mais ou menos de 200 artigos. Então, a legislação trabalhista ela sofreu ao longo do tempo reformulações, inclusivamente, para atender o mercado, né? Então, essa desculpa de que a CLT precisa ser reformulada porque ela é de 43 é uma desculpa que não, para quem entende do assunto, ou pelo menos estuda o assunto, ou procura se interessar pelo assunto, é uma mentira, uma falácia. Então, na verdade, o que faltou mesmo foi esse debate ampliado com a sociedade, né, com as pessoas envolvidas, com a classe, os operadores do direito. Com certeza, não houve, ou quando alguma coisa foi proposta, ela não foi aceita. Essa reforma é feita de cima para baixo, ou seja, não há um debate necessário com os juristas, com os sindicatos, com a sociedade em geral, para que ela possa opinar e tentar, inclusivamente, entender o que está se passando, por quê, o que está sendo modificado, né? A única coisa que se diz na mídia é não, a reforma é melhor para os trabalhadores, nós vamos modernizar, vamos garantir empregos. Na verdade, nada disso vai acontecer. Eu acho que todo estudioso do direito está percebendo exatamente o contrário. Vai haver mais precarização da mão de obra e mais subemprego, e com a consequência disso, quando você não tem um emprego pleno, quando você não dá garantias de recebimento de um salário, que isso tem uma cadeia, né? Se eu não tenho um bom salário, eu não entro no mercado para comprar. Consequentemente, se eu não compro, o comércio sofre. Se o comércio sofre, a indústria, que é quem fornece, ela vai sofrer também. Então, na verdade, com a criação desses novos tipos de contrato, de contratação, que na verdade não são novos, né? Na verdade são precarizações da mão de obra, nós vamos ter muitos problemas, não de aumento de emprego, e sim de decréscimo de emprego, ou seja, nós vamos ter o subemprego. E como é que fica a questão dos sindicatos? Você acredita que vai haver uma possibilidade de enfraquecimento dos sindicatos por conta dessa possibilidade de pulverização, né, da criação de vários tipos de sindicato por cargo praticamente, que a lei permite, e também por conta até da falta de contribuição, que na medida em que a contribuição sindical seja
facultativa, muita gente vai optar por não fazer esse pagamento. Como é que você vê essa questão? Na verdade, assim, o nosso modelo sindical é um modelo oriundo, né, por conta da CLT de 43, do direito italiano, e no direito italiano nós temos, na época, um regime de força, um regime fascista, e esse modelo preconizava a unicidade sindical, ou seja, um sindicato por base territorial. Esse modelo sindical, ele não atende sequer aquilo que preconiza a Convenção Internacional, a Convenção da OIT, número 87, que o Brasil não é signatário, embora no seu artigo 8º da Constituição, a Constituição Federal de 88, ela preveja a liberdade sindical e a liberdade de associação. Mas essa liberdade ela está apenas na não interveniência na formação do sindicato por parte do Estado. Mas na questão da falta da contribuição sindical, ela é praticamente a única receita que o sindicato detém hoje. Logicamente que você tornando essa contribuição facultativa, significa que a maior parte dos empregados não vai querer ser descontado, né, de um dia de trabalho, vai optar por não ser descontado, e aí nós vamos realmente ter um enfraquecimento maior ainda dos nossos sindicatos, que hoje já sofrem com o próprio modelo adotado pelo Brasil. É como que se fosse possível, né, colocar na mesma mesa ali, em pé de igualdade, né, os empregadores e os empregados para discutir fartamente as suas questões nessa relação. Eles estão nessa proposta de reforma, eles estão privilegiando a negociação coletiva, quando a negociação coletiva já é objeto de um decreto de 1931, quer dizer, o Brasil privilegiou a negociação coletiva. Mas quando você fala em negociação coletiva, ou seja, o negociado sobre o legislado, isso também está previsto na nossa legislação, isso também não seria nenhuma novidade. O problema é a forma como isso vai ser colocado, né? Quando você fala em negociado versus legislado, você está dizendo o seguinte: aquilo que está na legislação, que é o modelo atual, ele tem força sobre o negociado. O negociado só passa a se sobrepor a isso a partir do momento que ele tem uma norma melhor, uma norma mais favorável do que aquela que está na legislação. Exemplo, esse é o sistema de hoje. Esse é o nosso sistema de hoje. Exemplo, a Constituição prevê um adicional de 50%. Então, se eu colocar na minha norma coletiva, acordo, convenção coletiva, negociado entre patrões e empregados, um adicional de 100%, lógico, ele é melhor, né? Então, isso prevalece. Da maneira como isso vem sendo proposto nessa pretensa reforma que está sendo votada, pouco importa se vai ser melhor ou não do que está na legislação, ou seja, se nós negociarmos, né, empregados e patrões em negociarem algum tipo de modificação, mesmo que ela esteja fora daquele parâmetro fixado na legislação, vai prevalecer o negociado. Então, eu posso, por exemplo, né, prever, a legislação prevê um adicional de 20% para a hora noturna, mas se nós negociarmos, patrões e empregados negociarem um adicional de 10%, esse vai ficar valendo. E aí é aquilo que você está falando, né? Desde quando capital e trabalho sentam na mesa com a mesma força de barganha, né, de negociação. Então, se você fragiliza o sindicato, você automaticamente fragiliza a negociação, porque uma das partes não entra no mesmo padrão, né, de negociação, ou seja, nós não estamos com a mesma paridade de armas, nós não estamos lutando do mesmo jeito. E aí você vai cada vez mais enfraquecendo o trabalhador. A parte que já era mais fraca, né? Quando se diz, por exemplo, a Justiça do Trabalho é extremamente protetiva, ela não é extremamente protetiva. Apenas a nossa legislação, ela dá uma roupagem, né, no direito do trabalho de fortalecer aquele que está frágil na relação. O direito civil, por exemplo, quando você coloca a negociação, as partes estão no mesmo nível de negociação. No momento que você faz uma legislação de fortalecimento do princípio da boa-fé, você está fortalecendo a ideia de que estamos sentados negociando de igual para igual. Mas no direito do trabalho é óbvio que pela própria relação que se estabelece de subordinação entre empregado e empregador, não existe essa paridade. Então, daí é que para igualar os pratos da balança, a Justiça do Trabalho procura, né, sempre, não é proteger, mas equilibrar esses pratos, dando igualdade, paridade de armas, né, para que a solução seja a solução mais equânime, né? E isso, infelizmente, dentro dessa proposta de reforma está totalmente aniquilado.
Agora, você acha que o número de processos trabalhistas, que esse também é um dos argumentos, né, de quem tem defendido a reforma, que a justiça ela é muito lenta, porque o volume de processos é muito grande, e dentro da área trabalhista isso também é recorrente. Você acha que com essa reforma há uma possibilidade de reduzir o volume de reclamações trabalhistas, já que existe aí essa possibilidade de negociação? A gente tem que primeiro partir da seguinte ideia, né? A justiça lenta, ela é a injustiça, né? Mas na justiça do trabalho, um dos princípios e o que mais espanta às vezes as pessoas que lidam com ela é a celeridade do processo. Por quê? Porque a primeira coisa que você tenta na justiça do trabalho, com o fiel da balança do juiz, é justamente a conciliação. E muitos processos trabalhistas, eles terminam exatamente no primeiro momento porque há esse mediador, essa intervenção do Estado através do juiz para conciliar as partes. Então, isso já é uma coisa que não é verdadeira. A justiça do trabalho, muito longe da justiça estadual, que normalmente é muito lenta, a justiça do trabalho é exatamente o contrário, ela é muito rápida, né? Mas o que acontece é que nós temos, para poder entender melhor e responder melhor a sua pergunta, um defeito antes de chegar ao processo na justiça. Por que tem tanto processo, tanta reclamação? Exatamente porque existem maus empregadores e existe má fiscalização do trabalho. Não é que não existam normas, né, que protejam essa ou aquela direito do trabalhador, né? E mesmo do próprio Estado. A fiscalização que mais falha é a fiscalização previdenciária, de recolhimento previdenciário, do recolhimento do fundo de garantia. E não há fiscal do trabalho suficiente. Quer dizer, não se fortaleceu nessa reforma exatamente aqueles órgãos que fiscalizam o cumprimento da legislação. Então, o que vai acontecer não é que nós vamos ter um número menor de processos. Eu acho que muito ao contrário, muita coisa vai ser questionada. Porque quando você fala que você não consegue negociar de igual para igual, né, e o negociado vai prevalecer, aonde é que eu vou conseguir provar que quando o empregado, na hora que ele assina aquela concordância com aquela violação praticamente do seu direito, ele concorda, mas ele negociou, então está valendo. Mas onde é que eu vou provar isso? É na Justiça do Trabalho, que é o vício do consentimento. Porque está claro como o dia. Na hora que ele assina, ele está premido pela necessidade porque ele precisa do trabalho. Então, não existe nessa questão que está sendo colocada o bom senso de dizer não estamos falando de partes iguais como você tem normalmente no direito civil. Mesmo no direito civil, quando você negocia, você tem uma possibilidade de verificar o estado de necessidade, aonde você tem aquela parte que está fragilizada e que assina o documento porque ela já está fragilizada. Mesmo no direito civil isso é assim, então com muito mais razão, numa relação de subordinação, que é o direito do trabalho, patrão e empregado, você teria que ter este cuidado, que é o que vige até hoje, né? E nessas questões. Então eu acho que você vai ter um incremento, né? Embora que a própria reforma propõe muito cerceio, né, a atuação da Justiça do Trabalho, nós vamos ter um incremento de ações e não um decréscimo. Agora, você percebe que essa área, né, no caso a área trabalhista, ela é uma área de interesse dos estudantes de graduação em Direito, principalmente com essa discussão toda que está tendo na mídia, né, imagino nas próprias universidades, né, a respeito da questão da justiça do trabalho? Normalmente, quando a gente começa a lecionar essa disciplina, os alunos fazem aquela cara de tristeza, como disciplina chata, e eu costumo dizer assim, bom, essa é a que primeiro você deveria se interessar, porque ela mexe diretamente com o seu bolso, né? Normalmente quase todas as pessoas são assalariadas, né? Então você deve se interessar. À medida que a gente avança o estudo, a gente nota no próprio estágio, né, o interesse dos alunos pela área, né? Até pela diferença brutal entre o processo do trabalho e o processo civil, que é o processo que normalmente dos outros ramos, né, civil, criminal e de família, eles seguem o Código de Processo Civil. E a trabalhista, ela segue um procedimento próprio contido na CLT. Então, os estudantes, no primeiro momento, eles são refratários, eles têm uma certa resistência, né, ao direito do trabalho, mas à medida que eles vão conhecendo a matéria e que eles veem a coisa acontecer nas suas próprias vidas, eles passam a se interessar mais pelo assunto. Agora, professora,
Caso essa reforma seja aprovada do jeito que ela está sendo proposta, as pessoas que já estão trabalhando, que já celebraram contratos de trabalho anteriores à data de aprovação da reforma, elas também vão estar sujeitas a essas mudanças, ou realmente só para contratos de trabalho celebrados após a reforma? Após a reforma, né? É a mesma coisa que eu tivesse, por exemplo, um contrato de trabalho normal de 44 horas e o meu empregador fizesse uma alteração, não, agora você vai trabalhar em regime de tempo parcial, que é um contrato que vai mudar também substancialmente. Até aqui a gente vinha admitindo 25 horas sem a possibilidade de horas extras. Esse contrato muda, né, com a possibilidade de extensão até 30 horas semanais e a possibilidade de horas extras, quer dizer, modifica muito, né? Então, é para os novos contratos, né? Alguns desses institutos terão para os novos contratos. Agora, e essa questão a respeito da quitação anual? Eu queria que você contasse um pouquinho, com a reforma trabalhista, do jeito que ela está sendo proposta, sendo aprovada, todo ano o empregado passa da quitação para o empregador. Como que é isso? Até aqui, como são feitas as quitações, né, dos contratos de trabalho? Empregados com mais de um ano, obrigatoriamente têm intervenção sindical. Na rescisão contratual tem que haver a chancela do sindicato, ou seja, as homologações são feitas perante o sindicato. O que a reforma traz? A reforma traz uma figura esdrúxula, né, dizendo que os patrões empregados irão ao sindicato anualmente fazer a quitação anual das obrigações trabalhistas. E aí o que nós temos? O empregado dará todo ano uma quitação geral de obrigações. Então, por exemplo, se ele está fazendo hora extra, o patrão não está pagando, no final do ano ele vai dar quitação geral quanto àquelas obrigações. E ainda estando empregado. Ainda estando empregado. Então, um exemplo, 10 anos de trabalho. O empregado todo ano dando essa quitação, no final do seu contrato de trabalho, ele não vai ter, como a Constituição garante, a reclamação de pelo menos os últimos 5 anos, a possibilidade de alguma violação dos seus direitos ser reclamada perante a Justiça do Trabalho. Com essa nova sistemática, ele só vai reclamar os últimos meses de trabalho. Ele terá dado quitação geral quanto às obrigações anualmente ao seu empregador. E aí existe todo um risco de uma ação coercitiva por parte do empregador, porque aquele empregado que não der quitação, né, pode acabar sendo mandado embora. É óbvio, é o que a gente estava falando anteriormente, né? É difícil você, num contrato de subordinação e subordinação jurídica, né, e que é ampla, aí, ela é técnica, ela é financeira, ela é de diversos matizes, o empregado, precisando do emprego, porque é disso que garante a sua sobrevivência, dizer ao patrão, não, eu não quero dar quitação, eu quero essa ou aquela reclamação, né? Porque é óbvio que o empregador não vai ficar satisfeito com isso e aí vai criar um ambiente de trabalho ruim e o empregado vai pedir demissão forçadamente ou ele vai ser demitido. Agora, professora, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito do Núcleo de Prática Jurídica do Unifeso, né? Como que ele funciona, que tipo de ações trabalhistas também são contempladas pelo atendimento dentro do núcleo de prática, como é que a pessoa que está precisando de alguma ajuda, ela pode procurar esse espaço? O estágio obrigatório, né, do curso, ele começa a partir do 7º período, né, 7º, 8º, 9º e 10º. Então, os alunos do 7º fazem um estágio na área criminal, o 8º faz na área civil, o 9º tem a prática trabalhista e o 10º período a área de família, né? Nós temos atendimento lá de segunda a sexta-feira, mediante agendamento, a pessoa vai lá, faz uma pequena entrevista, né? Até para poder trazer a documentação correta, é agendado um dia específico da área, né? E a pessoa é atendida normalmente pelos estudantes com orientação dos professores orientadores. Agora, a pessoa tem que ter passado por algum órgão público antes para ter um encaminhamento, alguma coisa nesse sentido, ou ela pode ir direto no núcleo de prática? Não, ela pode ir direto no núcleo de prática. A gente tem algumas, por exemplo, a área trabalhista não tem defensoria pública, né? Então a defensoria pública, quando detecta, né, que se trata de uma questão trabalhista, normalmente tem encaminhado para nós, a própria Delegacia Geral, Delegacia do Trabalho também faz esse encaminhamento, mas normalmente a gente recebe, a porta está aberta para qualquer pessoa que quiser
A gente tem um atendimento de 8h30 às 6 horas da tarde, a pessoa pode ir fazer o agendamento e será atendida. De segunda a sexta-feira, não para para o almoço, é direto esse atendimento? Não para para o almoço, a gente tem uma paradinha, mas a gente tem um funcionário que fica lá de plantão e, quer dizer, não está de plantão, está no horário de trabalho dele e atende, quer dizer, é feito um rodízio, né, para que haja sempre alguém que possa atender. E aí esse atendimento é totalmente gratuito? Totalmente gratuito, né? O nosso intuito é o aprendizado do aluno, tá? É uma coisa importante de dizer, a gente não faz um volume de atendimentos, exatamente porque o nosso interesse é o aprendizado e não há cobrança de nenhuma taxa, de nenhum valor, é um totalmente gratuito. E fica no campus, na campus Tenente ambulatório, no campus do Luiz Meirelles, não é Luiz isso? Meirelles. A gente está incrustado lá junto com a medicina, né? Mas é um atendimento no segundo andar do prédio ali da Tenente Luiz Meirelles, na 789 da Tenente Luiz Meirelles. E tem telefone também, se as pessoas quiserem entrar em contato, perguntar alguma dúvida? Temos sim, o nosso telefone lá é o 2743-6751, né? E, logicamente, será atendido por uma das pessoas lá, um dos nossos funcionários, que vai dar informações a respeito de documentação, que é bom que a pessoa, quando vai ao núcleo, já leve toda a sua documentação para que já seja feita a triagem da necessidade daquele documento ou não, para facilitar, não ter que ficar retornando nessas idas e vindas, né? Uma que a gente só atende pessoas até 2 salários mínimos, quer dizer, a gente tem um nível, um patamar de atendimento, normalmente pessoas muito carentes, e qualquer deslocamento a gente sabe que é difícil, né? Então, quanto mais documentação, mais preparada a pessoa estiver, já com a sua papelada lá presente, facilita para não ter que retornar depois por conta de alguma falta, né? Sem dúvida, professora. Né? Eu só queria, Michele, fazer um acréscimo aqui, com relação à questão da formação do nosso estudante, né? A gente fica muito preocupado de formar apenas técnicos em direito, né? Pessoas que vão apenas para o mercado de trabalho, sabendo a legislação, sabendo a doutrina. A gente tem procurado ampliar isso, né? Até dentro de uma questão da filosofia do próprio Unifeso, trazer mais uma formação humanística, né? Inserindo realmente os nossos estudantes junto à comunidade de Teresópolis, para que eles vejam a comunidade aonde eles vão trabalhar, né? As pessoas, a realidade da nossa cidade. E isso faz com que o nosso atendimento ao nosso estudante seja muito diferenciado de uma formação meramente técnica. A gente procura dar uma coisa mais ampliativa até para atender, né, a missão Unifeso. Com certeza. E aí todo mundo ganha, né? Os estudantes e a cidade também. É isso aí, Michele. Professora, eu quero agradecer muito pela participação no nosso programa. Obrigada pelas informações. Sucesso no Núcleo de Prática Jurídica, esse trabalho tão importante. É um trabalho conjunto, né, feito com os professores orientadores e funcionários e, lógico, com o apoio aí total da instituição. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada mais uma vez. E nós voltamos já já. Vamos conversar com o professor Leonardo Tostes a respeito das clínicas de odontologia do Unifeso. Não saia daí, é um minutinho só.